Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eita. Oh, glória, oh, glória. São noites como essa que fazem a gente entender por que Davi, ao salmodiar o Salmo de número 84, dizia: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte. Ele disse: é melhor estar às portas da tua casa do que habitar nas tendas da impiedade. Aleluia. Olha para quem está do teu lado e diga: que bom que você veio. Como quem entende aonde está, olhe para essa pessoa e diga assim: já pensou se você não vem? Diga para ele ou para ela: Deus me livre! Deus me livre! É uma honra, é uma alegria estar aqui nessa noite. Quem se sente privilegiado de poder estar na presença do Senhor, na casa de oração, isso, levante a sua mão, renda graças ao Senhor, diga glória, diga graças a Deus, diga aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Deus abençoe essa igreja. Estou feliz de poder retornar a essa casa. Já haviam alguns anos que eu pisei aqui. Acho que o que, Vânia? Uns 6, 7 anos quase, né? Poder retornar aqui é uma alegria, uma honra muito grande. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Levi, a quem, graças a Deus, ele está mais crente do que quando eu conheci. Eu vejo isso e eu parece brincadeira, mas eu não estou brincando, não. Ao longo da jornada, a gente vai caminhando e vai percebendo que o cansaço vai abatendo alguns guerreiros. A gente vai percebendo que na jornada algumas coisas vão acontecendo e as pessoas vão ficando alvejadas, né? E eu não estou julgando, mas você percebe quando um guerreiro está abatido, precisa de oração, de um renovo. Mas eu quero glorificar a Deus que o meu testemunho hoje do pastor Levi é que ele está mais avivado ainda. E aí se cumpre na vida dele a palavra do proverbista, quando ele disse, né, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais. Oh, meu Deus, cada dia mais. Que assim seja sobre a vida de todos aqueles que estão no exército do Senhor. Cada dia mais, nunca menos, sempre mais, sempre mais. Até ser dia perfeito. E é o que eu vejo, viu, pastor? Eu vejo o senhor e a Vânia caminhando até ser dia perfeito. Vem dia perfeito aí, amém? Glória a Deus. Deus abençoe, obrigada pela honra, é uma alegria estar aqui. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11, glória a Deus. Me parece que tem um telão e tem alguns irmãos acompanhando com a gente em tempo real, tá certo isso? Eita, ih, rapaz, você reaja, você faça alguma coisa aí. Vamos lá, eu vou contar de 1 a 3 e somente os irmãos de lá de fora, lá no telão, só os irmãos que estiverem lá fora, quando eu disser 3, eles vão dizer glória a Deus. Aí se a gente ouvir alto aqui, a gente responde dizendo aleluia, tá bom? Só os irmãos lá de fora, é 1, é 2, é 3. Eita glória, maravilha! Irmãos, é tão bom quando isso acontece, porque nem sempre ter um telão e as pessoas acompanhando em tempo real significa que está todo mundo na mesma conexão, né? Tem gente que fica para lá e para cá, mas os irmãos aqui não, tá? Eu acho bom a gente ficar aqui no prumo, que os irmãos lá fora estão parecendo mais crentes que a gente. Vamos embora manter o nível aqui dentro, não é não? Todos os pastores, obreiros dessa casa, é uma honra estar aqui com vocês. Hoje eu estou me sentindo protegida, escudada, com uma retaguarda forte. Se tudo falhar, ninguém der glória, você me ajuda, viu? Vamos junto até o final, tá ligado, irmã? Então bate aqui, liga aqui. Eita, Jesus, desliga não. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Deixa eu falar só uma última coisa antes de ler o texto sagrado, irmãos, porque eu preciso dar esse testemunho aqui nessa noite. Quando o pastor disse assim, está conosco o irmão, o cantor Reginaldo, eu falei assim, meu Deus, será que é aquele Reginaldo? Cadê ele? Ainda está aqui, por aqui? Graças a Deus.
E eu falei, meu Deus, será que é ele? Porque eu nunca tive a oportunidade de estar com ele perto assim. E ele marcou a minha vida e ele não sabe. Aí o pastor olhou para mim e disse assim, olha que bonito, ele queria só te ouvir. Eu já quase chorando disse, não, o senhor não sabe. Aí eu já perco já a noção, né, daquela ética eclesiástica, já lembro que eu sou carioca, porque aí minha humanidade grita. E aí eu olhei para o pastor e disse assim, não, você não tem noção de quem é esse cara para mim. Eu falei para ele, o senhor não tem noção. Houveram dias na minha vida, irmão Reginaldo, que eu só ouvia Deus falando comigo através de uma canção que o Senhor cantava. Haviam muitos outros repertórios, né, para se ouvir, graças a Deus. Nosso meio é um meio vasto de composição, de criatividade, de unção, de graça, de poder. Mas Deus só falava comigo de maneira específica através de uma canção cantada pelo Senhor. E quantas vezes eu vivi o salmo, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. E eu só conseguia andar chorando através das canções que o Senhor ministrava. Eu lhe conheci no YouTube, foi Deus que lhe apresentou para mim. E eu ouvi uma vez, soltou, eu queria ouvir alguma coisa diferente. E aí aquela música começou. E era uma música, eu me lembro que eu estava trabalhando. Eu e meu esposo tínhamos um trabalho, eu me lembro de eu cortando as capas dos DVDs dos pregadores que a gente fabricava. E eu cortando e tendo que parar de cortar para que as lágrimas não sujassem o papel fotográfico das capas dos DVDs, porque era um papel caro. E quando você está no processo, cada centavo conta, irmão. Cada centavo conta. E esse era o processo. E aí este homem apareceu com uma voz no YouTube. E era como se Deus tivesse descido na minha casa em pessoa. E ele revelava, ele fazia a oração que eu não tinha condições de fazer, pela tristeza e pela angústia da minha alma. Eu sentia que Deus usou a voz desse homem para orar por mim. E por favor, não tentem acompanhar, para que eu não estrague a música do irmão. Mas eu me lembro claramente. E ele dizia assim, faz tanto tempo que eu estou aqui, na tua presença, em oração. Como Jacó insistiu pela bênção. E aí eu me lembro do sotaque dele, na canção dizia assim, eu também estou insistindo. Me abençoa, Deus de Abraão. Meu Deus, irmãos. E aí ele dizia, hoje eu não vou sair daqui. O refrão dessa canção diz assim, Deus, manda a tua bênção, eu preciso. Manda sem demora, eu necessito. Marquei este encontro hoje contigo. Fizeste com Jacó? Faz comigo. Olha, Senhor, eu estou insistindo. E eu me lembro que muitas pessoas duvidavam da promessa de Deus na minha vida. E eu dizia para o Senhor, eles estão duvidando. E essa canção dizia, mas eu estou insistindo. E eu dizia assim, Deus, não dá para ninguém o que o Senhor tem comigo, porque eu vou viver o que o Senhor tem comigo. E numa época completamente improvável, completamente, irmão, sozinha num quarto, trabalhando para lucrar centavos. Deus usava esse homem para fazer através da canção a oração que eu não sabia fazer. Então assim, o Senhor veio para me ouvir. Foi o que o Senhor pensa que veio fazer aqui. O Senhor veio hoje aqui para selar na minha vida que Deus cumpre todas as promessas que Ele faz. Então estar diante do Senhor hoje aqui para mim é como Deus dizendo assim para mim, e eu minto. É como Deus dizendo assim para mim, a voz que entrava no quarto está aqui hoje para ver o que eu fiz na sua vida. Então eu queria pedir uma salva de palmas para o nosso irmão, cantor Reginaldo Domingos. Por favor, aplauda o Senhor pela vida desse servo. E falando isso, eu quero ministrar uma bênção sobre a vida dele.
Eu quero dizer para ele que o Senhor o abençoou com 2 bênçãos. Seu ministério tem 2 marcas. Primeiro, não me leve a mal, mas nós pertencemos a gerações diferentes. A do Senhor é um pouquinho mais na minha frente, só um pouquinho, nem tanto. Não deixa essa cutis te enganar. Mas a geração do Senhor é um pouquinho mais à frente da minha. E normalmente quando uma geração já alcançou o nível que o Senhor alcançou, é natural ela já não ser tão marcante mais. É natural. Mas a vida do crente não é natural. Entenda, sua vida, seu ministério, sua composição, sua voz marcou uma geração. E ao marcar a minha vida, marcou também a geração a qual eu pertenço. Sua unção abençoou e abençoa a minha vida. E aí quando eu digo isso, eu estou dizendo isso por quê? Para o Senhor saber que o Senhor está alcançando gerações. Que o Senhor não está limitado, teu ministério, a tua unção, não está limitada à sua geração, mas ela está atravessando gerações. Então isso não é um pensamento da sua cabeça, não é um devaneio, não é um sonho. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer que isto é uma verdade do seu ministério. Segunda bênção, decorrente da primeira, a bênção que muitos não conseguem alcançar no ministério. Infelizmente não são poucos, são muitos. O quê? A bênção da longevidade. Quando eu digo bênção de longevidade ministerial, eu não estou falando de idade, eu estou falando de relevância ministerial. E o Senhor se mantém relevante ministerialmente. Que haja sobre nós e sobre o ministério que o Senhor nos confiou essa bênção. A bênção de alguém cuja voz Deus usa para atravessar gerações. E a bênção de alguém que eu considero uma das maiores bênçãos que o ministério pode ser portador. A bênção da longevidade. Você ouviu a voz desse homem aqui? Você sentiu a voz dele fraca? Frouxa? Você é louco? Firme, constante, abundante. É isso que eu declaro sobre a vida de todos aqueles que estão servindo ao Senhor. Deus abençoe, viu? Lhe respeito, lhe honro, lhe admiro. Estou impactado com a sua presença aqui. Deus abençoe. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 11. Glória a Deus. Versículos 17 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Chegando, pois, Jesus, achou o que já havia há 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão Lázaro. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. E disse-lhe Jesus: Marta, teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: eu sei, ele há de ressuscitar naquele grande dia, o dia da ressurreição. E disse-lhe Jesus: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? E disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. E ela, ouvindo isto, levantou-se e logo foi ter com ele, porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, vendo que Maria apressadamente se levantara e saíra,
seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde estava Jesus, e vendo, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorou, e os judeus que com ela vinham, moveu-se e comoveu-se em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Eu vou repetir. Olha o que os judeus diziam. Não podia ele, que abriu aos olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Presta atenção. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Ninguém consegue pensar assim. Não podia esse, que fez abrir os olhos dos cegos, fazer com que este ressuscitasse? Isso abriria uma possibilidade, sim ou não? Sim ou não? Sim. Diga amém por essa palavra. Olhe para quem está ao seu lado agora. Vou contar de 1 a 3. No 3, você vai liberar para ele ou para ela uma palavra de ordem que determina o rumo profético pelo qual Deus o levará nesse ano de 2023. Eu não disse frase de efeito, eu disse palavra de ordem. Não vai voltar vazia, antes vai e vai cumprir aquilo que a palavra está dizendo. No 3, você vai olhar para quem estiver ao seu lado e vai dizer para esta pessoa: é um ano de muitas possibilidades. Calma que eu não contei até 3 ainda. No 3, você vai gritar para esta pessoa: muitas possibilidades. É um ano de muitas possibilidades. É 1, é 2, é 3, vai! É um ano de muitas possibilidades. Escolhe uma, meu irmão. Escolhe uma, porque Deus vai te usar como flecha para acertar o alvo. Aleluia. Senta dando glória a Deus aí. Você que pode, você que não pode, fica de pé dizendo: Deus, me dá graça até o final, Senhor, me sustenta. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Não há aqui nesse texto que a gente acabou de fazer menção, um problema de fé ou de falta de fé. Não há. O que limita a realização desse milagre, ou o que aparentemente, tá? O que aparentemente limita a mente deles, dos judeus que estavam ali consolando Marta e Maria, da própria Marta, da própria Maria, que mesmo amando tanto o Senhor, crendo e fazendo profissão pública da fé que elas tinham, mesmo diante de um fato aparentemente irreversível, que era a morte, o falecimento de Lázaro. Veja, o que limita na mente, o que bloqueia a possibilidade de pensar na realização de um milagre que muda completamente esse dia e a vida dessas pessoas, não é falta de fé. Você vai ver que tem fé presente o tempo todo no texto. O tempo todo tem fé. Marta é uma mulher de fé. Maria é uma mulher de fé. Lázaro era um homem de fé. Essa casa crê. Inclusive os observadores e os espectadores também crê. Porque olha a manifestação de sua crença. Se ele tem poder para abrir os olhos do cego, também teria poder. Ou seja, se há crença na manifestação de poder em Jesus, é sinal que há fé. Há fé. Olha o que eles diziam. Se esse aí, que abriu os olhos do cego, também não teria poder para não deixá-lo morrer, então eles sabiam que havia em Jesus manifestação de poder. É uma fé um pouco limitada, mas ainda assim é a manifestação verdadeira de uma fé. Camila, e a fé tem proporção? Tem.
Por exemplo, Jesus vai advertir os seus discípulos naquela tempestade que açoitava o barco, quando eles ficaram com medo e foram acordar Jesus no meio da tempestade por achar que o barco ia afundar. Lembra? Eles chegaram para Jesus, acordaram o mestre e Jesus vai adverti-los. Logo que os desperta do sono, dizendo para ele, homens de pequena fé. Está dizendo homens incrédulos? Não, está trazendo a proporção de uma fé muito pequena. Está dizendo, poxa, vocês não estimulam a fé, não acrescentam a fé, estão sempre na mesma medida da fé, mas não coloca neles uma incredulidade. Não coloca neles uma incredulidade, é apenas uma proporção pequena de fé. E a fé, ela vai reagir de acordo com a proporção que ela tem. Pequena fé, pequeno milagre. Muita fé, muito milagre. Fé pequena, pequenas ações. Fé grande, grandes ações. Por isso, inclusive, quando Jesus, em 2 episódios de operação de milagre, aonde em um deles alguém está pedindo para ser curado, como ele responde? Seja, não, ele diz, seja conforme a tua fé. E aquela pessoa tinha fé o suficiente para ser curada. E assim aconteceu como ela desejava. De igual forma, a mulher cananeia, ela nem fazia parte dos remidos pós-calvário. Numa fila de prioridades, ela jamais deveria ser atendida. Mateus capítulo 15, verso 21 em diante. Ela é cananeia, mas ela clamava em fé, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E os discípulos diziam o quê? Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Ele não respondia palavra alguma, mas ela continuava gritando. Quando ela tem a atenção de Jesus, Jesus vai dizer o que é para ela? Não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Aí ela diz, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus olha para ela e ele diz, mulher, grande é a tua. A dela era, colocou ela para ter acesso a algo que ela jamais teria se tivesse uma fé pequena. Porque numa escala de prioridades ela não deveria ter o atendimento do seu milagre. Ela era cananeia. Quando você tem uma fé grande, você tem o poder de antecipar. Você tem o poder de alterar rotas, de mudar destinos. E agora vamos um pouco mais além. Quando a sua fé é grande, você tem o poder não só de intervir com um milagre de Deus na sua vida, mas de intervir com um milagre de Deus na vida de alguém que nem crê em Deus. Não. A menina dela era miseravelmente endemoniada, possessa por demônios. Diga para mim, uma pessoa possessa por demônios tem condições de crer em Deus? Uma pessoa totalmente manietada por poderes malignos tem condições de promover a sua própria libertação? Não, só que veja o clamor da cananeia. Tem misericórdia de? Porque eu não vim aqui buscar com a fé da minha filha, eu vim aqui buscar com a... E Jesus disse que a fé dela era? A fé dela era? Aí Jesus, que não estabeleceu um plano para ela, porque não era a hora ainda, vai dizer para ela, vai em paz e seja feito como tu desejas. O que é que ele está dizendo? Volta para casa com o que você veio buscar. Volta para casa com o que você queria. O que é que Jesus está mostrando para mim e para você hoje aqui? Uma fé grande, uma fé genuína. Ela não só intervém um milagre na minha vida, mas ela me dá poder para intervir com milagres na vida das pessoas que eu amo, mesmo que estas pessoas não sejam crentes em Deus como eu sou, ou nem creiam no Deus que eu creio. Rapaz, é por isso que você precisa aumentar a medida da tua fé nessa noite, porque o que o Senhor está dizendo é, à medida que você aumenta a sua fé, eu não altero só o seu destino, eu também altero a rota dos seus familiares, da sua parentela, da sua casa, da sua geração. Camila, eu não estou entendendo. Há de Deus uma palavra poderosa sobre esta casa nessa noite, e Ele está dizendo desde o início do culto, eu não quero só abençoar a sua vida, eu quero mudar a cadeia genética do teu DNA. Eu quero abençoar a tua geração. O teu sangue na terra vai clamar a bênção de Deus. Como faz assim a fé de Abraão? Você precisa entender que o que nós estamos falando aqui é tão verdade,
que no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo de número 4, quando Eliseu vai à casa daquela mulher que era rica, a sunamita, que o hospeda, quem lembra? Quem lembra? Quem não lembra, redobra a atenção para entender a história. Eliseu era o maior profeta da sua atualidade, ele era o mentorado de Elias, aquele do Monte da Transfiguração. Ninguém mais, ninguém menos que Elias. E numa atitude ousada, ele pediu porção dobrada da mesma virtude, ou seja, do mesmo poder que Elias tinha, só que ele está dizendo, eu quero 2 vezes mais. Então olha de quem eu estou falando. Esse homem passando pelas terras de Sunem, uma sunamita, mulher rica, que cuidava do seu povo, generosa de coração, vai convencê-lo a comer pão em sua casa, vai fazer isso em constrangimento de comunhão e amor. Ele vai aceitar, uma aliança vai ser formada com essa família, a mulher, o esposo, o profeta, o moço, Geazi. E aí um dia, vendo ele que já não podia mais continuar sendo tão abençoado sem que pudesse fazer alguma coisa, porque gratidão que não se formaliza em atos, é falácia. Se é grato, tem que expressar. É grato, mas não fala, é grato, mas não demonstra, é grato, mas não entrega, é grato, mas não manifesta em obras? Não. Então, num desses dias, aonde ele já não sabe mais o que fazer e não suporta mais não fazer nada, ele diz, Geazi, chama essa mulher aqui. Geazi vai dizer, olha, eu vejo que o marido dela é avançado em idade e ela não pode ter filho. Naquela cultura, uma mulher que não pudesse ter filhos, ela não tinha, primeiro, o mesmo respeito da sociedade e, segundo, ela não poderia perpetuar o seu nome na linha geracional. Então, qualquer mulher naqueles dias desejava ter um filho. Se até hoje, para quem deseja e não tem, é uma situação complicada, no sentido das emoções, você imagina como era para ela. E aí ele vai dizer, chama ela aqui. Quando ele chama, ele libera a palavra profética. Ele olha para ela parada na porta do quarto que ela mandou fazer para ele e diz assim, neste tempo determinado, o que isso significa? Cabo de 1 ano. O que ele está dizendo? Não vai passar 1 ano entre o que eu estou falando e a criança nos seus braços. No tempo determinado, tu conceberás e darás à luz a um filho. Palavra de Eliseu para ela, profeta e homem de fé. No tempo determinado, tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora veja, quem se lembra do texto vai lembrar. Ela creu nessa palavra? Ela creu nessa palavra? Quem é que lembra? Qual foi a primeira palavra que saiu da boca desta mulher quando recebeu esta profecia? Não. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Não, a primeira palavra que saiu de sua boca diante da palavra do profeta não foi amém, não foi glória a Deus, não foi sim, eu concordo. A primeira palavra que saiu de sua boca foi não, não, está entendendo? Esse não aqui está carregado de coisa, não estraga a nossa amizade. Eu não preciso de profecia para você pagar o café da manhã que eu estou te servindo. Eu não quero ser iludida, não. Eu não aguento mais esperar aquilo que não pode acontecer, não. Não precisa disso, não estraga a nossa comunhão. Eu não te pedi filho nenhum. Só que o texto diz que no tempo determinado, conforme a palavra do profeta, a mulher concebeu. Então responda aí, cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu, gente? Agora responda aí com a mesma integridade. Não responda o que eu quero ouvir e não tente romantizar o texto. Fala só o que está escrito. Cumpriu ou não cumpriu? E ela creu? Então como é que cumpriu? Isso aqui já tem que colocar um pontinho de interrogação na cabeça dos profetas e dos que recebem profecia. Quando a profecia não se cumpre, e o profeta quer olhar para mim e quer dizer assim, é porque você não creu. A minha vontade é dizer, fui eu que não criei ou você que não tinha autoridade para profetizar? Foi eu que não criei ou você que não tinha autoridade para liberar o que liberou? Porque o que eu vejo é Eliseu olhando para uma mulher que não está acreditando no que ele está falando, e vejo ele manter a autoridade da palavra dizendo, no tempo determinado
determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. E no tempo determinado essa mulher concebeu. E o texto diz, conforme a palavra do profeta. Ela não creu, ela não manifestou a fé. Mas quando o profeta tem de Deus uma palavra, ele não conta com a palavra de quem vai receber. Ele conta com a palavra de quem está entregando para ele. É isto que a cananeia fez. Não é sobre o que o Senhor vai liberar sobre a vida da minha filha. É sobre o que eu vim te pedir pela minha vida. Para ela é a mesma coisa. Se Eliseu estivesse aqui, ele diria, não é sobre a expectativa que ela colocou em mim, é sobre a expectativa que eu coloquei em Deus. Então aonde tem que estar a nossa fé? A nossa fé tem que estar em Deus. Ela pode até passar por um profeta, mas ela não está no profeta. Ela pode até passar por um cantor, mas ela não está no cantor. Ela pode até passar pelo pregador, mas ela não está no pregador. É por isso que o pregador passa, o cantor passa, mas a palavra que Deus entrega não passa. Deus trouxe gente hoje aqui e Ele está dizendo, está na hora de você começar a colocar a tua expectativa em cima do que eu te disse e não no comportamento de quem eu usei para te entregar. Está na hora de você começar a acreditar na minha honra, a glória que é devida ao meu nome e confiar, como diz a canção da harpa, de Deus muito firmes. São as promessas, falhando tudo, não falharão. Alabada cando rebaia, eminarabaia e suricamarachai. Crer sozinho em algo não é justificativa para lamuriar-se e para justificar. Por que o milagre não aconteceu? Ah, mas também lá em casa só eu sou crente. Ah, mas também para a igreja só eu que caminho. Ah, mas também se eu não orar, né, ninguém ora. A Bíblia diz que quando o pecado entrou no mundo, só precisou de um. Mas quando saiu do mundo, também só precisou de um. Você está aqui dizendo, se mais gente me ajudasse, se eu tivesse mais apoio, se aquele familiar chegasse mais junto, se o chefe entendesse. E o Senhor está dizendo, o tamanho da tua fé só depende de você. De mais ninguém. Quando eu libero uma palavra para você, eu não estou contando com a expectativa que você está colocando nas pessoas, mas com a expectativa que você está colocando em mim, diz o Senhor. Então, preste atenção. Segunda coisa que a gente precisa aprender. Primeiro, aprendemos sobre medida de fé, proporção de fé. A fé não necessita de ajuda, a fé não necessita de auxílio. Camila, mas eu já vi situações que auxiliam a fé. Sim, elas auxiliam você, elas não auxiliam a fé, entende? Elas auxiliam você a crer mais, só isso. Mas a fé, genuinamente falando, ela não necessita de auxílio. Ela crê simplesmente por si própria. Como assim? Baseado em uma palavra. A Bíblia diz que a fé vem, ou seja, ela nasce e existe. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir de uma palavra. E que palavra? A palavra de? Não é qualquer palavra, não é uma palavra motivacional, não é uma palavra de alegria, não é uma palavra de consolo, é a palavra de Deus. Então a fé, ela nasce da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela deve ser o suficiente. Quem estabeleceu a medida da fé? Abraão, que ouvindo a voz de Deus, creu. Deus não precisou dar para ele nenhum currículo de que ele era capaz de fazer todas as coisas que estava dizendo para Abraão que ia fazer. Eu e você temos o currículo de Deus quando lemos o Gênesis. Eu e você temos o currículo de Deus quando vemos a travessia do povo hebreu na libertação e fuga do Egito. Ali está o currículo de Deus. Eu e você temos o currículo de Deus quando vemos maná descendo do céu, água saindo da rocha. Você não tem o direito de duvidar. Agora, Abraão, o que tinha? Nada, apenas uma palavra. Então, veja, ali está estabelecida a medida suficiente da fé. Qual? Não é necessário ver para crer. Por isso, a fé não tem a ver com o que a gente vê, mas tem tudo a ver com o que a gente
ouve. Aí está estabelecida a régua e a medida da fé. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas Camila, tudo que eu vejo é contrário ao que eu ouvi. Pois é, a medida da fé se comprova na capacidade que você tem de se apegar ao que você ouviu, mesmo quando você não está vendo nada que combine com a sua realidade. Por isso a palavra de Deus orienta, dizendo que nós não andamos por vista, andamos por... Camila, eu não entendi. Vai entender. Segunda-feira a casa pode estar virada, mas se a promessa de Deus disse, você e sua casa servirão ao Senhor, você levanta com a casa virada, cantando, celebrando, salmodiando. E alguém vai perguntar, você é louca? Você vai dizer, não, eu só tenho fé. Aí alguém vai dizer, mas a realidade da sua casa é completamente contrária ao que você acredita. E você vai dizer, isso é fé. É por isso que eu estou cantando, que eu estou louvando, que eu estou adorando. Está na hora de você entender de uma vez por todas, quanto maior for a contrariedade da sua realidade em relação ao que Deus te falou, maior é a evidência de que foi o próprio Deus que falou, porque só Ele poderia mudar e alterar essa realidade. Cabe a mim então o que, Camila? Cabe a mim continuar crendo e esperando a realidade do que Deus disse, mesmo quando a minha realidade é contrária. Agora veja, na maioria das vezes não há em nós a falta da fé propriamente falando, mas a falta do tempo correto para manifestar a fé. O que é isso, Camila? Vou lhe dizer, você tem fé verdadeira, mas manifesta no tempo errado. Por que isso acontece? Porque você deixa o relógio dos sentimentos. Quem me ouviu? Eu disse o quê? Você deixa o relógio dos seus sentimentos determinar as coisas que você quer que aconteçam. O que é relógio dos sentimentos? Você age na hora que a ansiedade manda. Você age na hora que a ira manda. Você é comandado pelo que você sente. Isso é tão verdade que tem gente que pela medida da fé deveria crer no que disse Jesus, que perdão para ser liberado é 70 vezes 7. Mas não, tem irmão aqui que é comandado pelo relógio do sentimento. Quando eu sentir, eu libero. Se eu sentir, eu perdoo. Aqui. Quando Deus tocar no meu coração, e Deus dizendo, eu pensava que morava aí, hein? Né? A medida das suas ações é comandada pelos seus sentimentos. O que isso mostra? Mostra que quem está no comando da sua vida é a sua alma, não é o Espírito de Deus. E aí, Camila, e aí que quando a alma é o governador da sua vida, a desgraça será sua companheira diária. O pessimismo, a ansiedade, o medo, a depressão, a tristeza, o devaneio, a loucura, o furor vão constantemente andar com você. Por quê? Porque a alma não tem limites se o Espírito não exerce sobre ela governo. A medida da fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quando eu creio no que digo que ouço ou que leio do texto sagrado, eu coloco o meu espírito para governar a minha alma. Logo, já não posso ser movidas por sentimentos, mas pela vontade de Deus. Então, quando Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo o quê? Alma, você fica quietinha, porque agora você não se manda mais. Agora você vive a vontade do Filho e não mais a sua vontade. Olha Davi colocando a alma dele no lugar. Olha Davi colocando a alma dele no lugar. Por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Isso aqui é o Espírito falando com a alma. E por que te perturbas? Olha o que Davi está dizendo. Alma, tu fica quieta que tu está querendo me fazer perder as estribeiras. Mas em mim quem manda é a palavra. Em mim quem manda é a vontade de Deus. Aí ele começa a ministrar pelo Espírito a si mesmo, dizendo, confia em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. O que ele está dizendo? Alma, na minha vida quem comanda é o Espírito. Mas quando você deixa seus sentimentos governarem sobre aquilo que você sabe, você já não age mais em cima do que sabe, você só age em cima do que? Mesmo sabendo. Vamos falar bem rasgado que é para todo mundo entender?
Quem anda por fé não faz o que sente, faz o que sabe. Fé é isso. Não é sobre o que você sente, é sobre o que você... E Camila, onde está a execução do milagre através da fé? Bom, se fé não é o que eu sinto, é o que eu sei, o milagre acontece quando eu não só sei, mas quando eu pratico aquilo que eu sei. Vocês já me ouviram falar isso diversas vezes e eu vou falar de novo. É um princípio, não sou eu que estou inventando isso não, tá? Gênesis capítulo de número 1, no princípio a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia. E é o Espírito de quem? De quem? E ele está como? Mas não está fazendo nada. O texto diz que o mundo era como um abismo de águas em trevas. Deus está se movendo no meio dessas trevas. É o Espírito de Deus, não é o Espírito das trevas, mas mesmo assim não está acontecendo nada. Aí vai começar a acontecer. Quando? Quando o versículo apresenta a narrativa. E disse. Que é isso? Verbo, palavra. E falou Deus. Haja luz. E quando Deus disse haja luz, quem foi que disse eu creio? Quem foi que disse, está ligado, Jeová? Quem foi que disse, eu concordo? E disse Deus, haja luz e? Porque fé é colocar uma palavra em execução. A maioria de nós que estamos aqui, sem dúvida alguma, temos uma fé verdadeira, mas executamos fora da palavra de Deus. Deixamos essa fé se manifestar somente em ambientes espirituais como esse. Num ambiente como esse, a fé que nós temos se agiganta. Porque o ambiente coopera para isso. Mas você sabe, não dá para morar aqui dentro. Então você precisa criar um mecanismo cuja fé continue em crescimento depois que o culto acaba. Até porque você sabe que a maior parte da sua vida não é aqui dentro que você passa, é lá fora. E para que isso aconteça, Deus te trouxe hoje, nos primeiros dias do ano, para dizer, chegou a hora de você agigantar o tamanho da sua fé. Mas não só isso, chegou a hora de você aprender a que momento executar a sua fé. E como eu executo ela, Camila? Debaixo da palavra, você quer ver? Eu vou te dar um exemplo muito raso, muito raso. Existem pessoas aqui que receberam de Deus uma unção para a cura, sim ou não? Só quem já ouviu da boca de um profeta ou o próprio Deus falou com você pela palavra, em oração, mas sabe, Camila, Deus ministrou sobre mim o dom da cura. Eu já abracei pessoas que eu nem orei, depois que eu abracei a pessoa disse, olha, eu fui curado de tal mal. Quem aqui reconhece, Camila, eu tenho a unção de cura? Levante a mão. Não tenha vergonha, levante a mão, Camila, eu tenho. Deus falou, Deus me deu. Maravilha, estão aí algumas pessoas. Tem uma outra pergunta que eu queria fazer, mas eu não vou fazer, que é para não constranger ninguém. A minha vontade seria perguntar, quantos enfermos você curou este ano? Você reconhece que tem unção? Eu não duvido, de fato você tem essa unção. Mas você fica dizendo, Deus, confirma, me dá essa unção. Você vê pessoas em situação de enfermidade fora da igreja, no trabalho, em casa, às vezes, seu coração acelera, seu corpo queima. Você tem vontade, às vezes, de meter a mão em algumas pessoas lá do seu local de trabalho, que nem crentes são, é gente que às vezes você nem conhece. Gente que teu coração queima, pula. Tua vontade é meter a mão no ombro e dizer, posso orar por você? E há uma unção tão poderosa que Deus diz, eu vou arrancar esse mal quando você tocar. É com a tua mão. Mas por que você não toca? Porque você gasta tempo da tua vida dizendo, Deus, me dá unção, me dá unção, me dá unção. E Deus está dizendo, essa palavra da medida da tua fé está atrasada. Por que atrasada? Porque unção para curar eu já te dei há muito tempo. O problema é que você quer botar na conta da minha unção o que a tua covardia não dá conta. Ao invés de dizer, Deus me dá unção, era para tu estar dizendo, Deus me dá coragem, porque unção o Senhor já liberou há muito tempo. Mas por que você não está botando a mão em ninguém? Por que você não está curando ninguém? Por que você não está fazendo o que Paulo disse a Timóteo, quando disse, desperta o dom que há em ti? Porque na verdade você crê que Deus faz, mas não crê que Ele está fazendo em você, porque você só tem palavra para os outros.
comigo, tu tens fé? Tem! Por que eu sei que você tem? Que dia é hoje da semana? Plena quinta-feira, perto de 9h30 da noite, início de ano ainda, tem gente que está em período de recesso, você podia estar em qualquer lugar descansando, maratonando uma série, de boa com alguém, comendo em algum lugar, mas não, a necessidade do teu chamado, da tua vida, clama, você está como Davi, como servo brama pelas correntes de água, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Tem pessoas aqui cuja paz e alegria perfeita só sentem quando estão na presença de Deus. Eu estou aqui pregando e debaixo da unção de Deus, o chamado de alguém está se sacudindo dentro dessa pessoa, como confirmação desta unção e desta palavra. Mas quando você vê o enfermo, a quem você deveria impor as mãos para ministrar a cura? Camila, mas e se a pessoa não crê? Camila, mas e se a pessoa não for crente? Primeiro, se ela não cria antes, ela vai passar a crer depois que ela for curada. Segundo, não é sobre a expectativa que as pessoas têm em você, é sobre a expectativa que você tem em? Está na hora de você agigantar, dar valor, dar importância àquilo que Deus já disse. Lá em Gênesis, quando Deus falou, a luz apareceu. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Deus está dizendo, o que manifesta o meu poder não são seus sentimentos, é a minha palavra. Então, se tu estás de posse de uma palavra, tu não tem que manifestar sentimentos, tu tem que manifestar a palavra que Deus te disse. É isso que você tem que fazer. Quem está me ouvindo, diga amém. É mais simples do que parece.